Dr. Paulo Casale, muito obrigada por ter vindo. A gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é o efeito do envelhecimento no nosso sistema imunológico. Isso. A gente sente, né, doutor, que as coisas começam a funcionar de um jeito diferente, parece que a gente fica mais frágil. Sim, com certeza. Envelhecer, né, de uma maneira mais simplista, significa o quê? A gente perder capacidade de adaptação e perder reserva funcional. Então, a gente perde uma capacidade de funcionar de uma maneira adequada, né? Traduzindo de uma maneira bem simples, seria isso. Então, a gente vai perdendo suficiência nos nossos sistemas e nos nossos órgãos de uma maneira geral. E o sistema imunológico não deixa de ser diferente, né? Claro, com certeza. Claro. A gente tem uma tabela aí que eu acho que ilustra o que a gente está falando. Ah lá. Isso. Então, aqui tem um esquemazinho bem interessante, onde a gente tem, do lado de cá, né, a função celular normal, que seria o quê? A gente tem o estímulo nas células T, nos linfócitos T, que é um dos tipos de células produzidas pela medula óssea, é um tipo de glóbulo branco, que é bastante importante dentro desse sistema imunológico, né? Ele vai secretar uma série de substâncias, entre elas citocinas, que vão estimular os linfócitos B a produzirem anticorpos. E aí a gente tem uma resposta imune normalmente aí boa, né? Uma resposta imune muito forte. Rápida, né? Às vezes. Isso que acontece, né, nos jovens e nos adultos jovens. Tá. Conforme vai envelhecendo, vai ocorrendo uma diminuição, né, desse funcionamento, né, dos linfócitos T. Eles vão secretar menos substâncias, menos citocinas. Isso vai estimular menos as células, os linfócitos B. Vai produzir menos anticorpos e, obviamente, a resposta imune vai ser muito mais retardada, muito menor, né? Muito menos suficiente, muitas vezes, para detectar um micro-organismo, para combater uma célula mitogênica. Então, a gente vai ter essas dificuldades com o envelhecimento do sistema imunológico. É claro que isso vai acontecendo ao longo do tempo, doutor Paulo, mas quando que a gente percebe que assim o sistema imunológico está começando a fraquejar? Então, muitas vezes, quando começam a ocorrer infecções com mais frequência, né? Então a pessoa começa a pegar resfriados, gripes com mais frequência, a pessoa começa a ter infecções urinárias, né? Na mulher idosa é muito frequente, muito comum a gente ver infecções urinárias de repetição. Um dos motivos é o enfraquecimento do sistema imunológico. Perfeito. Então vamos para mitos e verdades a respeito deste assunto. É mito ou verdade que... Tchananã. Mito ou verdade que se alimentar bem é suficiente para manter o sistema imunológico resistente? Não é suficiente, mas é fundamental. Então faz parte, né, de todo o processo, né, que a gente orienta para os pacientes que precisa ocorrer para que o sistema imunológico seja bom, seja forte. Não é só isso, né, mas é extremamente importante que a gente tenha uma alimentação saudável, com certeza. É mito ou verdade que a queda da imunidade em idosos propicia o desenvolvimento de câncer? Exatamente, isso mesmo. É verdade? Né? Isso. Uma das funções do sistema imunológico é detectar, né, durante o processo de reprodução celular, de divisão celular, vão ocorrer erros dentro desse processo que vão formar células diferentes, né, que são células com potencial eventualmente cancerígeno. Então o organismo detecta essas células e mata essas células para que elas não se reproduzam. E conforme o sistema imunológico vai envelhecendo, né, vai ocorrer mais falhas ainda de detecção. E aumenta a chance de aparecerem mais células mitogênicas com potencial cancerígeno e aparecer o câncer. Tá? Essa é uma das razões pelas quais as pessoas mais velhas têm mais probabilidade de ter câncer. É mito ou verdade que fumar diminui as defesas imunológicas do pulmão? Isso é verdade, mas não é só do pulmão, né? Diminui a imunidade como um todo, né? O cigarro, ele vai te dar problema, que nem eu falo para os meus pacientes, do fiozinho do cabelo até a unha do pé. Sem exagero. Não tem um local do organismo, do corpo, que não sofra as consequências maléficas do cigarro. Então, além de diminuir as defesas do pulmão, vai diminuir as defesas do organismo como um todo. Tá? E provocar muitos outros problemas de saúde que não é só no sistema imunológico, né? Além do mau hálito, do cheiro no cabelo, além, né, desse pacotão todo. Coisas, com certeza. É mito ou verdade que o consumo de altas doses de vitamina C garante uma saúde mais forte? Então, o consumo de vitamina C vai ajudar nisso sim, tá? Mas não é só isso que vai favorecer a você ter uma saúde mais forte. Então isso é um mito. Então você achar que você está consumindo altas doses de vitamina C, isso vai estar te garantindo uma saúde melhor, não é verdade. Tá. Isso faz parte do pacote também, eventualmente. Em algumas situações você até precisa repor mais vitamina C do que aquilo que você adquire pela alimentação. Mas isso não é a garantia para que você esteja com o seu sistema imunológico forte e que não tenha problemas por causa disso. Perfeito. Tá?
É mito ou verdade que o estresse e a depressão tornam o organismo mais sensível às doenças infecciosas? Com certeza, né? Isso é uma coisa muito importante. Muito sério, né, doutor Paulo? Exatamente. Então, você se alimentar mal, você ser sedentário, ser obeso, ter alto nível de estresse, ser uma pessoa deprimida, você não ter alegria de viver, isso vai comprometer muito o nosso sistema imunológico. A gente sabe, tem muitos trabalhos que saíram nos últimos anos mostrando depressão e estresse como um fator importantíssimo de depressão do sistema imunológico. Tá. Então, precisa de controlar essas coisas todas para poder ter um sistema imunológico adequado. Tanto é que a gente sabe a sério, né? Depressão hoje aumenta muito mais o risco da pessoa ter câncer, da pessoa desenvolver muitas outras doenças em decorrência de uma depressão. É mito ou verdade que o mau funcionamento do intestino prejudica a imunidade? Sim. Um dos mecanismos pelos quais a gente vai estimular a produção desses anticorpos, a formação desses linfócitos, é através da nossa flora intestinal, né? Isso é outra coisa que se estuda muito atualmente e tem se chamado até o intestino de o segundo cérebro, né? Porque a gente tem uma importância muito grande nessa questão dos lactobacilos, da flora intestinal como um todo, para poder formar determinadas substâncias. Várias vitaminas são formadas a partir desses lactobacilos e essas vitaminas são importantes para melhorar o sistema imunológico. Então, quem tem um intestino que funciona mal, com uma flora intestinal ruim, não se alimenta bem, vai ter um prejuízo na imunidade também. Tá bom, nós temos perguntas que as pessoas de casa mandaram, daqui a pouco a gente vai medicamento que chega na sua casa, fonte segura, boa procedência. Vamos para as perguntas, doutor Paulo? Vamos lá, com certeza. Valéria Passos pergunta: tenho 60 anos e sofro com recorrentes casos de infecção urinária. Isso pode ter relação com o meu sistema imunológico? Então, sem querer, a gente já falou disso agora há pouco, né? Exatamente. Então, infecções de repetição, tanto infecções urinárias como infecções respiratórias, são um indício de que o sistema imunológico está falhando em algum ponto. Fraquejando. Está fraquejando, exatamente. Então, precisa se investigar bem, né, toda essa questão, avaliar esse sistema como um todo e avaliar também a questão local, né? A mulher com 60 anos já tem a questão da menopausa, tem a falta hormonal, o ressecamento da região, a mudança da flora local, dos micro-organismos, tanto patológicos como os naturais. Então, tudo isso vai interferir nessa questão. Tem que ver o estresse. Tem que ver a questão... depressão? Isso. Depressão então, tem a ver também? Com certeza. Se ela está mais Paulo. deprimida, ela vai aumentar mais esse ressecamento local, vai mudar a flora local ali, e isso vai aumentar mais ainda a chance. Perfeito. Tá? Próxima pergunta foi enviada pelo Mário Silveira. Tomar muitas doses de antibióticos diminui a imunidade? Sim, vai diminuir a imunidade. Porque se você tomar antibióticos, se você estiver tomando muitos antibióticos porque você está tendo muitas infecções de repetição, já é um sinal de que a sua imunidade está ruim. E isso ainda vai dar uma bola de neve, né? Um efeito ainda de potencializar isso. Porque o antibiótico vai acabar com a sua flora intestinal. E você mexendo com a flora intestinal, você ainda vai aumentar mais ainda todo esse processo de enfraquecimento do sistema imunológico. Então fica uma bola de neve, né? Então a gente precisa tentar evitar que se use tanto antibiótico desnecessariamente e se usar antibiótico, sempre prestar atenção na flora intestinal. Dá um lactobacilo junto, repõe um lactobacilo depois que acabar o tratamento do antibiótico, porque isso vai ajudar a esse sistema imunológico se recuperar melhor. Posso falar uma coisa? Tem gente que toma antibiótico sem receita médica. Eu acho... um absurdo isso. Hoje a gente precisa de receita médica para comprar antibiótico, mas infelizmente tem alguns lugares, algumas farmácias que acabam conseguindo vender esse antibiótico. Eu tenho muito exemplo disso no meu consultório. Isso é realmente complicado, né? Porque na minha cabeça, antibiótico é um remédio que a gente só toma quando o médico prescreve. É coisa séria, antibiótico. Próxima pergunta foi enviada pela Raquel Costa. O clima da cidade em que o idoso vive pode influenciar na sua capacidade imunológica? Sim, pode influenciar, principalmente se houver muita variação de temperatura. A gente tem a questão também da poluição, que junto com esse clima, com essa variação toda, acaba agravando mais, irritando mais, né, o trato respiratório e piorando mais essa questão imunológica junto, tá? Eu acho que é importante a pessoa tomar algumas providências, algumas medidas para ajudar a evitar, né, toda essa agressão que um clima, uma variação climática pode dar. Mas com certeza se a pessoa mora num local onde tem menos poluição e o clima é mais estável, isso favorece um pouco mais a manter o sistema imunológico dela mais equilibrado, digamos. Tá bom. Próxima pergunta foi enviada pelo João Lima. Quais são os exames que identificam como está o sistema imunológico de uma pessoa? Então, não existem exames específicos que a gente possa dizer que, fazendo esse exame, a gente vai conseguir medir tudo o que vai refletir o teu sistema imunológico.
Mas, a princípio, um hemograma, onde você vê os glóbulos brancos, já é um bom indício disso. Então, se você tem uma queda desses glóbulos brancos, se eles estão abaixo do normal ou se comparativamente a exames anteriores seus, eles caíram muito, isso pode indicar um comprometimento do sistema imunológico. A vitamina D, a gente sabe que ela interfere muito na questão imunológica também, então doses de vitamina D muito baixas podem interferir nisso também. A gente mensurar algumas outras vitaminas, vitamina C, algumas vitaminas do complexo B, também podem dar esses indicativos, tá? Mas não tem exames específicos que a gente faça para isso, pontualmente, né? Dosar imunoglobulinas às vezes ajuda, mas de uma maneira geral a gente vai observar essas alterações imunológicas mais pelo que o paciente descreve, pelas queixas dele e pelo que a gente observa em exame físico. Ótimo. Próxima pergunta foi enviada pela Aparecida Rocha. Alterações no sistema imunológico podem causar Alzheimer? Causar Alzheimer especificamente não, mas com certeza podem contribuir para que essa doença se desenvolva mais rapidamente ou se agrave mais, né? Não tenha dúvidas. Aí eu acho que é um conjunto de coisas que vai afetar também o sistema imunológico, ao mesmo tempo vai agravar, favorecer o aparecimento da doença. É aquele rol básico que a gente chama atenção sempre de todo mundo para hábitos de vida mais adequados, né? Então, se alimentar bem, praticar atividade física, controlar o peso, controlar o estresse, não fumar, dormir bem. Então, tudo isso faz parte, né, desse pacote que vai ajudar a manter o sistema imunológico mais saudável e também evitar ou ajudar a evitar o aparecimento de várias doenças, entre elas doença de Alzheimer. Próxima pergunta foi enviada pela Ana Maria Moraes. Exercícios físicos podem melhorar o meu sistema imunológico? Tenho 65 anos e estou sempre gripada. Com certeza, a atividade física vai ser muito importante, né, para ela melhorar esse sistema imunológico. Pode não ser só isso o suficiente, né, que a gente falou. O fato dela estar sempre gripada já é um indício de que esse sistema imunológico está realmente comprometido e que a gente precisa avaliar o que está pegando aí, o que está errado, o que precisa ser corrigido. Se ela é sedentária, fazer atividade física vai ser um ponto importante para ajudar nisso, com certeza. Mas então, quer dizer, estar sempre gripada não é um bom sinal. Não é um bom sinal, tomar com certeza. Exatamente. Tomar uma atitude. Isso é um sinal de alerta que o organismo está dando e que precisa ir atrás do médico para poder ver o que está havendo. Doutor Paulo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Doutor Paulo Casale é geriatra e nutrólogo. Ele tem um site que é www.paulocasale, tudo junto, sem nenhuma letra dobrada, tudo simples, né? paulocasale.com.br. E você encontra também o Dr. Paulo no Facebook como Dr. Paulo Casale, Geriatria e Nutrologia. Muito obrigada. Obrigado a você. Boa tarde, até a próxima. Tudo de bom, até a próxima. Sempre um prazer recebê-lo. Tá bom, igualmente. A gente vai continuar falando.